Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 27ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje se encontra lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos de 13 até o 24, que nos diz assim: Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda para Damasco. 3 anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Cefas, Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Amados irmãos e irmãs, de antemão quero indicar para vocês uma playlist aqui do canal em que eu comento o livro de Gálatas versículo a versículo. Lá muita coisa vai ser mais destrinchada. Dá para você maratonar, tá bom? Vários vídeos aí sobre isso. Só dá uma pesquisada. Mas eu queria comentar essa primeira leitura de hoje, né, dando uma pincelada geral para vocês. Em primeiro lugar, Paulo enfrentou grandes problemas com a comunidade dos Gálatas, porque lá existia um grupo de pessoas, que hoje a gente costuma chamar, né, de judaizantes, que eram as pessoas que buscavam, de uma forma ou outra, trazer visões antigas e diminuir dessa forma o sacrifício de Jesus, a redenção trazida por Jesus. Vou explicar melhor para vocês. Para nós, o sacrifício de Cristo, ele é capaz de então perdoar os nossos pecados, de nos salvar e por aí vai. Só que, lá no Antigo Testamento existiam algumas práticas. Por exemplo, você não pode comer isso aqui. Você também vai ter que, vamos colocar um exemplo. Toda vez que tiver lua cheia, você não vai poder sair de casa. E quando tiver isso aqui, você vai ter que fazer aquilo outro. Essas regras, à luz da ressurreição de Cristo, elas começariam a perder sentido, a perder valor. Então, elas começaram a se tornar opcionais dentro do contexto cristão. Só que os judaizantes diziam o seguinte: olha, não adianta você acreditar que Jesus te salvou se você não fizer isso. Então, Jesus não vai te salvar não, viu? Então, Paulo, quando viu isso, disse assim: epa, peraí, vocês estão querendo dizer que o sacrifício de Cristo não é suficiente? Ele precisa de um complemento. Ele não é o mais importante, é? Vocês estão diminuindo o poder de Jesus? E diante disso, Paulo então começa a se defender, ele começa a mostrar várias coisas da sua vida. É isso que ele faz nesse capítulo 1. Ele começa a falar sobre a sua vida passada no versículo 13. Paulo, sendo judeu, ele era um autêntico perseguidor dos cristãos. E Paulo era muito inteligente. Então ele tinha um discurso, né, de convencer os outros muito forte. Ele conseguia convencer as pessoas com muita facilidade. Então Paulo era um grande perseguidor mesmo, né? E aí o que acontece? Ele perseguia, matava pessoas, isso tudo porque ele era muito zeloso. Só que Paulo fala que em um determinado momento ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro se dá por iniciativa do Pai. O Pai o revela ao Filho. E nesse encontro, nessa revelação tida, né? De fato, Paulo automaticamente vai mudando de vida. Então, Deus revela, Paulo passa um tempo, né, nessa caminhada inicial, depois ele vai até Pedro, primeiro papa da igreja. E aí, na verdade, ele vai começando a crescer, ele vai dizer assim, as pessoas percebiam, aquele que antes perseguia agora abraçou a fé. Interessante, né? Paulo reconhece que, embora ele fosse muito estudioso, embora ele conhecesse a Deus, faltava algo. O autêntico encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Eu acho bonito quando a gente vai vendo aí escritos do magistério,
acho que o próprio Papa Francisco fala muito dessa forma, ele vai dizer assim, ou é o Papa Bento XVI, né? Hoje já não mais vive entre nós, mas eles colocam muito assim, Jesus não é uma ideia, mas ele é uma pessoa. E se Jesus é uma pessoa, eu posso me relacionar com ele. Então você não pode enxergar Jesus como um conteúdo que eu abro um livro de história e fico lendo aquele livro e fico, aconteceu isso há tantos anos, que pena que eu não estava, ou que bom que tal coisa aconteceu, tudo no passado. Mas o Cristo é uma pessoa real, ele está aqui entre nós. E se um dia ele amou, ele ainda me ama. E se um dia ele resgatou, ele ainda me resgata. Se um dia ele perdoou, ele me perdoa no hoje da minha vida. E por a gente às vezes perder um pouco dessa consciência, parece que a gente não mais se relaciona com ele. Jesus fica parecendo mais um conjunto de ideias retrógradas. Parece que o cristianismo se torna apenas um conjunto de regras e de podes e não podes, mas eu esqueço que eu posso me relacionar com a pessoa de Jesus Cristo. Então eu quero te fazer esse convite à luz desse texto de hoje, né? Será que nós não estamos precisando de um encontro com Cristo? Será que a gente não está precisando, né? Literalmente fechar as coisas, né? Fechar os nossos trabalhos, as nossas planilhas, as nossas tabelas, as nossas agendas e ter um encontro com Cristo antes de falar com ele, sobre ele para as pessoas? Porque tem gente que tem agenda para fazer coisas todos os dias na paróquia, mas às vezes falta o tempo com Cristo. Falta o tempo para gastar com Jesus, com o nosso amigo. Às vezes é lendo a Bíblia, às vezes é em silêncio, às vezes é cantando uma canção e nessa canção conversando, dialogando com Ele, mas é preciso. E nesse encontro com Cristo, conhecê-lo e ao mesmo tempo permitir com que Ele também me ensine quem eu sou. Porque a única pessoa capaz de saber quem nós somos de fato é Jesus. Se você percebe que você não sabe quem você é, está na hora de você buscar a verdadeira fonte, que é Cristo. Só nele eu posso descobrir quem eu sou, só nele eu entendo quais são os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Só nele eu entendo qual é a minha verdadeira missão. Por exemplo, Paulo era formado aí nas melhores escolas, porque ele tinha muito dinheiro, extremamente inteligente. Talvez Paulo achasse que era aquilo dali o plano de Deus para ele. Mas o plano de Deus para Paulo era de perseguidor passar a ser perseguido, mas anunciando com todo amor e com sua vida o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a gente tenha muito mais de Paulo do que a gente imagina. Então que essa leitura nos motive a de fato encontrar aquele que é a razão da nossa existência e ao encontrá-lo, também, por que não, nos encontrar nele. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho, também desta terça-feira. Até já!